Obrigada. Antes de mais, obrigada por estarem presentes neste webinar. Hoje vamos tentar perceber o que é um hábito e também tentar perceber como é que ele se vai formando. Como já é hábito e podendo estarem pessoas que sejam o seu primeiro webinar, não há respostas certas nem erradas, o importante é nós participarmos e darmos também a nossa perspectiva. Desde já, peço desculpa porque estou com um bocadinho de tosse e o que vem aqui de vez em quando atrapalhar aqui o nosso webinar. Antes de nós então percebermos o que é um hábito em concreto e depois olharmos para o processo da sua formação, o que é um hábito? Ou conseguem dar um exemplo de alguns dos exemplos dos vossos hábitos? Antes de ver aqui o feedback das colegas, Miriam, as colegas estão a dar-me feedback, portanto eu penso que elas me conseguem ouvir e ver. Peço por favor que me confirmem que se me conseguem ver e ouvir e ver aquilo que estou a disponibilizar também. Miriam, se é só da sua internet, se calhar estão com um bocadinho de atraso relativamente ao direto. Se calhar feche e entre novamente no webinar, por favor. Depois quando entrar, Miriam, diga-me novamente. Quando a Miriam entra e não entra, já temos aqui muito feedback sobre o que é que são hábitos. Lavar os dentes, lavar a cara de manhã, quando saímos da cama, tomar um pequeno almoço assim que acorda, diz-nos a Bruna. Beber um copo de água depois de acordar. Já as outras colegas, a Jacira, a Conceição, dão uma perspectiva mais geral do que é um hábito, mas hábitos concretos que vocês façam, ou diferentes. A Sara diz-nos aqui um hábito muito engraçado, beber café, tomar café depois das refeições. Sem dúvida, Patrícia. São repetidos frequentemente. Vamos também já ver quais são as características dos hábitos, está bem? Conceição, ir ao ginásio ao final do dia é um hábito seu. Eu, por exemplo, tenho o hábito assim que chego a casa descalço-me, por exemplo. O lavar os dentes, sem dúvida. Fumar, beber café, a Jacira também nos está a dizer, muito bem. Então, e hábitos das crianças? Quais é que são hábitos das nossas crianças? Que vocês ou já tiveram presentemente com algumas crianças ou são hábitos genéricos? O lavar os dentes é um hábito. Que tipos de hábitos podemos também nomear junto das crianças? Xixi antes de dormir, diz a Gilda, e muitíssimo bem, é um hábito muito importante e tem todos, até vou escrever porque pode ser utilizado depois ao longo do webinar, porque o xixi antes de dormir, sobretudo quando retiramos a fralda e estamos naquele momento do retirar a fralda, ou mesmo após o retirar da fralda e necessitamos de incutir o hábito de fazer o xixi antes de dormir, para não fazer xixi na cama durante a noite, é um hábito muito importante e tem todas as características, digamos assim, enquadra-se muitíssimo bem naquilo que é a formação ou o processo de formação de um hábito. Está bem? Obrigada, Gilda. Vamos usar este hábito que nomeou para este webinar. Está bem? Ler uma história. De ir à escola. Ir à escola será um hábito? Arrumar os brinquedos, diz a Rita Moisés, muito bem.
o retirar das fraldas também. Efetivamente, nós, enquanto sociedade, enquanto contextos familiares e contextos escolares, sobretudo, mas também a nível profissional, somos uma espécie cheia de hábitos. Está bem? São muito diversos hábitos, são necessários para que exista uma cola, digamos assim, estruturante enquanto grupo, que é a nossa grande sociedade, tá bem? São essenciais, refletem a nossa forma de integração na própria sociedade, refletem a forma como as crianças e os adultos também percepcionam a sociedade e são levados a realizarem determinado hábito, determinados processos. Na verdade, e como disseram e muitíssimo bem, um hábito é algo que é cotidianamente repetido, é algo que é recorrente, ok? É uma disposição, tá bem? Uma vontade de, associada a um tens de, que é adquirida de forma bastante durável, portanto, em termos cronológicos é bastante extenso, tá bem? E que vai facilitar que aquela pessoa que adquiriu determinada disposição vai resultar na sua forma de agir, na sua forma de comportar, na sua forma de pensar também, ok? O que é isto de uma conduta aprendida? Trouxe-vos então aqui talvez alguns pontos que venham sinalizar o que é o hábito. Ai, deixei de vos ver, peço desculpa, deixei de vos ver aqui. Existem alguns elementos importantes a dizer sobre os hábitos, tá bem? Mais do que uma forma de pensar e de agir que é durável no tempo, é algo que é aprendido, tá bem? Nós, enquanto seres humanos, não nascemos com hábitos, eles são-nos incutidos. Tá bem? Eles são aprendidos a partir dos contextos em que nos encontramos. De uma forma, primeiro, mais nuclear, nomeadamente os progenitores e a família nuclear, como os irmãos, depois os tios, os primos, os avós, etc. Depois, chegando à escola, abrindo o leque, digamos assim, do contexto em que a criança se insere. Portanto, tudo o que é um hábito é algo que é aprendido. Okay? E inclui uma aprendizagem e um desenvolvimento que é reunido, digamos assim, e é sempre aplicado num determinado momento ou com a sinalética, digamos assim, de algum determinado momento. Outro elemento muito importante prende-se com o facto de ser cotidiano. Mais do que ser cotidiano, é repetido, é recorrente no tempo. Tá bem? Claro que não podemos esperar que um hábito seja, em 2 ou 3 aplicações, completamente absorvido pela criança. Tá bem? A verdade é que o facto de ser cotidiano, repetido no tempo, regular, expectável já, permite que esta aprendizagem seja aperfeiçoada ponto a ponto, está bem? Momento a momento, realização do hábito a realização do hábito. Mais uma vez, e dado que estamos num tipo de aprendizagem, porque o facto de nós absorvermos um hábito e realizarmos esse hábito significa que, enquanto seres, tivemos de nos adaptar, ok? E, portanto, nesse sentido, há sempre uma necessidade de correção. Esta necessidade de correção não é uma necessidade de correção taxativa, mas sim de limar arestas, tá bem? De orientações mais precisas, mais distantes, mais pontuais ou mais seguidas. O facto de a aprendizagem ser na sua base também ele uma aprendizagem, significa que quando a aprendizagem ou esta absorção do hábito não é corretamente realizada, ou não está a ser realizada da forma esperada, que existam pequenos pontos de melhoramento, está bem? Claro que não podemos esperar que as crianças absorvam nem de uma forma muito célere aquele hábito, nem que absorvam um hábito que não lhes faz falta naquele momento ou que não lhes faz sentido naquele momento. Claro que os hábitos são incutidos, são, entre aspas, oferecidos às crianças de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua maturidade também. Outro elemento importantíssimo no hábito tem a ver com
a necessidade de que os hábitos tenham uma envolvência, ok? Mas esta mesma envolvência não pode ditar o próprio hábito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora nós possamos, enquanto agentes educativos, orientar o hábito, possamos limar o hábito, sugerir elementos, digamos assim, para que o hábito se vá formalizando, não devemos forçar a realização deste hábito, não devemos controlar a forma como ele é aplicado dia após dia após dia. Devemos orientar, sim, devemos às vezes recordar a existência deste hábito, por exemplo, devemos pedir a realização deste hábito, mas não devemos controlar a realização deste hábito, não devemos quase ser demasiado objetivos na realização deste hábito por parte da criança, porque o facto de o sermos, estamos a estagnar o processo de formação de um hábito. Dado que um hábito é algo muito individual, embora todos nós o façamos de uma forma grupal, enquanto sociedade, a construção de um hábito é algo muito individual. Portanto, todo o tempo todo o tempo pelo qual ele é aprendido, todas as aprendizagens, todo o controle ou não da execução do hábito por parte da criança pode potenciar ou pode vir decrescer, ok, o hábito em si, ou o hábito que seria esperado, digamos assim, na criança, está bem? Nem fazer pressão, sem dúvida, Rita, lá está. O facto de o elemento envolvente ter um papel de controlador, digamos assim, ou um papel de pressionador, vem fazer com que o processo de formação de um hábito muito individual se torne menos forte, ok? E o entendimento da importância daquele hábito por parte da criança se torne também mais desfocado, digamos assim. Sem dúvida, Sara, um hábito é algo natural e, como tal, não pode partir de uma obrigação. Embora nós, enquanto seres sociais, conseguimos ou temos dificuldade, por vezes, em perceber o que é o meu dever e qual é a minha obrigação. Ok? E estes dois termos, digamos assim, vão se misturando e às vezes é muito difícil separá-los. A verdade é que não pode ser, em momento algum, uma obrigação, deve ser algo entendido como importante por parte da criança e algo que a criança consegue efetivamente responder. Não somos nós que dizemos à criança que ela é capaz, assim, a criança sente-se capaz de o fazer, ok? Porquê é que nós dizemos que e porquê é que este webinar não se chama os hábitos e chama-se processo de formação de um hábito? Porquê é que ele é um processo? Exatamente, Beatriz, e não só não só o prazer, mas e sobretudo se a criança, ao sentir-se controlada ou pressionada para a realização correta de determinado hábito, a verdade é que peço perdão. A verdade é que, se existir pressão, a criança estará menos focada naquilo que é verdadeiramente importante, que é a absorção e a realização daquele hábito correto. E vai ter muito mais atenção nos erros, e não é isso que nós queremos. Quanto mais a criança, ou quanto mais se focar o erro num processo de formação num dado hábito, quanto mais enfatizarmos o erro, mais a criança vê o erro em si. Ok? Portanto, quanto mais controle existir, ou mais pressão existir, mais a criança se sentirá livre, digamos assim, para vivenciar o processo de formação de um hábito. Okay? Porque é que então se trata de um processo, okay? E não de hábitos? Porque sem dúvida tem várias fases, como dizia muitíssimo bem a Rita. É algo que tem várias fases, é algo que necessita que a criança se sinta à vontade para vivenciar fases diferentes e às vezes andar para a frente e para trás. Portanto, é algo que não ocorre de um momento para o outro. Como a Jacira dizia muito bem, leva o seu tempo também, tem que ser aprendido, tem que ser experimentado, tem que ser errado para voltar a fazermos também. E muito bem também aqui a Mariana, é algo gradual, com várias etapas ou várias
fases ou passos, sem dúvida, está bem? Estas são as fases de formação de um hábito. Temos então a preparação, a aprendizagem propriamente dita, a automatização e a consolidação. O que é isto destas fases? Conseguem identificar ou tentar descrever alguma destas fases? Já tinham ouvido falar? Sem dúvida, Sara. Não é só o que é incutido, mas o que é ser incutido? Algo que é incutido nunca é algo que é verbalizado, no sentido de eu digo para tu fazeres, mas é algo demonstrado. É algo que é vivenciado em conjunto, ok? Um hábito não se forma, embora interiormente ocorra de modo individual e unitário. O hábito é algo social, é algo que é demonstrado, é vivido em conjunto, ou com a mamãe, ou com o pai, ou com os amigos da escola, ou com a educadora, com a auxiliar, com a avó, com os primos. E por isso é que nós devemos que é incutido ou construído, está bem? Como não temos a possibilidade de construir hábitos, ou como os hábitos têm um caráter social muito importante, claro que o contexto em que estamos inseridos será muitíssimo importante para o tipo de hábitos que vamos adquirir, ok? Ou que vamos absorver, está bem? Por isso mesmo, sem dúvida, está bem? E mais do que se não vê, como aqui a Sara disse, se não vê ninguém a fazer aquilo que lhe está a tentar ser incutido, dificilmente se torna um hábito. Muitos dos hábitos das nossas crianças são reproduzidos pelos adultos de uma forma diferente e não é por isso que não são absorvidos pelas crianças. É mais importante a criança perceber a lógica daquela ação do que perceber que os adultos também fazem, por exemplo. Isto para desmistificar, digamos assim, que o hábito é algo que é muito individual ou que é só transmitido. Não, o hábito é mesmo vivido, é experienciado em conjunto. Claro, de perspectivas diferentes, mas sempre em conjunto, está bem? Claro que sim, é necessário que a criança esteja preparada ao nível, a todos os níveis, digamos assim. Tem que perceber, tem que se sentir motivada, tem que entender aquela aprendizagem, aquele hábito como importante, está bem? Tem que sentir que no seu meio social é algo valorizado. Mas a preparação não se trata, quando nós falamos na primeira etapa, digamos assim, da preparação, não nos estamos a referir a essa preparação, está bem? Mas sim a momentos, a Sara referiu aqui muitíssimo bem, janelas de aprendizagem, momentos que a criança nos vai dando sinais de que está preparada para um determinado hábito. Quando nós falamos na preparação, nós adultos, somos nós que a detectamos, está bem? É necessário que a criança se mostre predisposta, se mostre pronta para aprender determinado hábito. É necessário que o adulto e a criança, que são então quem ensina, quem aprende o hábito, estejam no mesmo ponto, está bem? Estejam no mesmo ponto e que possam efetivamente trabalhar em conjunto e vivenciar um hábito, está bem? Ou uma determinada atuação. É sempre importante que estes momentos em que a criança nos dá alertas, quando falamos, por exemplo, no retirar da fralda, as nossas crianças vão-nos dando alertas sobre isto. Deixam de, quando fazem a cesta, acordam com a fralda seca. Okay? Não são as crianças que nos dizem que acordaram com a fralda seca. Somos nós, enquanto adultos, que detectamos que isso acontece regularmente. E, portanto, existe uma janela de aprendizagem, tá bem? Uma abertura para que nós, enquanto adultos, possamos incutir o largar das fraldas a partir de agora, ou começar a partir de agora a tratar disso, tá bem? Porque implica que a criança também esteja
em participação ativa no seu próprio hábito, ok? E podemos sempre, como aqui coloquei, exatamente, Sara, o adulto cria um ambiente envolvente que demonstra à criança que é importante participar, como através das respostas que a criança também lhes vai dando, ok? É necessário, quando o ambiente está preparado, que a criança sinta que esse ambiente está preparado e que tudo o que irá vivenciar é importante, é positivo, é desafiante, é corajoso e, portanto, vamos tentar embelezar os momentos, digamos assim, nomeadamente aqui no retirar da fralda, com a vontade de crescer, de superar, de ser glorioso ou gloriosa, está bem? Na participação deste grupo, porque já há meninos que não têm a fralda e conhece o primo que já não tem a fralda, ou seja, é necessário que não só as crianças se sintam preparadas, ou melhor, não só que os adultos percebam os sinais de que aquela criança está preparada para adquirir aquele hábito, como também os adultos preparem o ambiente para que a criança se sinta impelida, disposta a iniciar a aprendizagem de um hábito. Está bem? Depende, Miriam, relativamente ao retirar da fralda, existem patologias que podem ter alguma implicabilidade no controle da urina e, portanto, até um dado momento é o expectável, digamos assim. Contudo, se a criança já tem 5, 6, 7 anos e não consegue, por exemplo, necessita ainda de fralda para dormir, isso tem que ser visto desde logo por um pediatra, ok? Porque pode ter alguma implicância ao nível de alguma patologia relacionada, está bem? Sim, sem dúvida, Beatriz, diz-se muitíssimo bem. Esta preparação do ambiente envolvente passa por fomentar ou por idealizar o hábito, por ajudar a criança a perspectivar o seu próprio hábito. Ler histórias, fazer jogos, experimentar, ok? Falar sobre o assunto, ok? É sempre importante que seja vivido de uma forma inclusa, tá bem? Ou inclusiva, peço desculpa, inclusiva, que permita a criança sentir um momento especial no qual faz parte também, como uma imagem, sem dúvida. A outra fase, a aprendizagem propriamente dita, tá bem? Aqui já a criança, depois de construir, através do ambiente envolvente criado pelo adulto, construir uma percepção do próprio hábito, tá bem? A criança deve experimentar, tá bem? Deve ser o participante ativo e que vivencia o hábito. Quando estamos aqui a falar do facto de retirar das fraldas, esta segunda fase, a aprendizagem propriamente dita, é mesmo ir ao penico, ao bacio, ou ir à sanita com o redutor, ok? É necessário que nesta fase de aprendizagem, em que temos tentativa e erro, tá bem? Devemos sempre valorizar positivamente, reforçando positivamente todas as conquistas da criança, ok? Este reforço positivo vai fazer com que a criança se sinta capaz de mais uma vez tentar, mesmo que tenha errado, mais uma vez ir tentar, ok? Construindo ou edificando a confiança da criança para que não desista, que continue, que persista, que seja resiliente no alcance daquele hábito tão importante e que todos nós idealizamos tão bem e ela também, ok? A criança é necessário que vivencie as suas frustrações e elas vão existir em qualquer hábito, por mais simples que seja, como lavar as mãos, embora não sejam simples, claro está, implica dificuldades e frustrações, tá bem? Nós, enquanto adultos, temos de enaltecer todas as conquistas e temos de não fazê-las desaparecer, mas minimizar as frustrações que a criança vai vivenciando. Por exemplo, não conseguir chegar a tempo ao penico, mas ir ao penico, ok? Isto já são pontos a enumerar e a salientar de uma forma positiva, ok? A terceira fase. Depende, Beatriz, em relação às fraldas.
Isto porquê? Perguntei esta questão porquê? Porque ainda em adultos, todos nós adquirimos novos hábitos. Se podemos dizer que é uma fase de início de autonomia relativamente à experiência. É de autonomia porque quem vivencia a experiência em si é a criança. Sem dúvida. É autónoma, digamos assim, é uma experiência individual. Bem? O facto de o João, que ontem fez xixi na fralda, hoje vai fazer xixi ao penico, essa experiência é individual. É uma experiência de autonomia, sem dúvida, mas não torna a criança autónoma. É uma experiência ou é uma vivência de autonomia, mas não a torna autónoma. Porque, efetivamente, todos nós, até ao fim da nossa vida, vamos adquirindo, perdendo e reconstruindo hábitos. Ok? Exatamente, a autonomia é algo que se vai conquistando. Este é um dos primeiros passos, ou de umas das primeiras sensações de autonomia, sem dúvida. Terceira fase, automatização. É uma autonomia real. Ou seja, em que sentido é que nós podemos... Estávamos agora a dizer aqui, a Beatriz disse muitíssimo bem, se é uma experiência de autonomia ou início da autonomia. É uma vivência de autonomia, embora não sejamos autónomos ainda. É uma experiência de autonomia no sentido em que eu controlo os elementos que, por exemplo, em relação ao largar das fraldas, eu controlo o momento em que vou fazer xixi ou vou fazer cocó. Está bem? É necessário que a criança se sinta independente ou autónoma para verbalizar que precisa de fazer xixi ou que a criança se levante para ir fazer xixi à casa de banho. Okay? E neste sentido nós temos a fase de automatização, algo mais automático. Considero ainda mais automático do que autónomo. Tá bem? Mas é um viver-se de autonomia ou de individualidade muito própria, porque a própria criança se torna toma o controlo de si mesmo nestes pequenos aspectos. Contudo, existem sempre momentos em que o erro pode acontecer. Tá bem? Existem momentos em que, embora já numa fase automática em que a criança sente a bexiga apertar-se e sabe que tem que ir fazer xixi, existem momentos de erro em que a criança não consegue controlar tão bem ou estava muito longe da casa de banho. Okay? Claro que nesses momentos em que ocorre o erro, tá bem? O adulto deve ter uma postura de explicação da ocorrência, muito mais do que o ralhete, digamos assim, dessa mesma ocorrência. Exatamente, Sara, hoje estava distraída a brincar e ficou o xixi por fazer e ficou pelas pernas abaixo. A verdade é que, enquanto agentes educativos, nós podemos, sem dúvida, reconhecer o erro, mas não enfatizá-lo, não enaltecê-lo em demasia, não sublinhá-lo e quase fazer um quadro, digamos assim, para a criança se sentir minimizada. Não. É importante nós advertirmos, João, sempre que estás a brincar e sentes a bexiga, sentes a tua barriga pesada, tens que ir ao pé da Daniela para pedir para fazer xixi. Ou sempre que sentes a bexiga, tens que ir a correr para a casa de banho ou para o penico, porque vem a necessidade de fazer xixi. Não devemos, muito bem, Sara, julgar. O julgamento tem um peso muito grande junto das nossas crianças, porque enaltecemos o erro e não a tentativa. E nós temos que trocar, efetivamente. Temos que enaltecer sempre a tentativa. O João tentou ir à casa de banho, não conseguiu tirar o botão, fez xixi nas calças, mas ele foi até à casa de banho. E nós devemos sempre enaltecer esta tentativa e não o erro. Em relação ao erro ou ao fracasso, devemos explicá-lo, sem dúvida, tá bem? Devemos falar sobre ele, devemos ouvir também a criança e o que ela nos tem a dizer sobre este próprio fracasso. Sem dúvida, é importante ouvir, se calhar, o João já aconteceu 2 ou 3 vezes ir a correr para a casa de banho e fez xixi nas calças, porque tem os botões de encaixe e não tem laços, por exemplo, ou trouxe jardineiras.
é importante nós percebermos o que é que originou para podermos falar com a criança e podermos melhorar e voltar a idealizar aquele hábito tão bonito que falámos quando estávamos a preparar o hábito. Ok? Se existe então esta automatização em que a criança vivencia de uma forma individual esta autonomia, ainda que real, não total, está bem? Dá-se depois a consolidação, depois de várias tentativas e erros, depois de vários enaltecer da tentativa e minimização do erro, digamos assim, peço desculpa, a criança é capaz de transpor todos os ensinamentos para um outro contexto. O que é que isto significa? Que tão depressa o João está na salinha e se levanta para ir à casa de banho e faz xixi na sanita, como está em casa e pede para ir fazer xixi à sanita, como vai ao cinema e diz que quer fazer xixi e precisa de ir fazer xixi à casa de banho. Trata-se de transpor o mesmo hábito para outras situações não similares, mas que despertam no João esta necessidade. Por exemplo, tão depressa nós lavamos as mãos depois de irmos à casa de banho, se for a nossa casa de banho de casa, se for a casa de banho do trabalho, se for a casa de banho dos nossos vizinhos, se for a casa de banho dos nossos primos ou dos nossos pais. O hábito, a ação em si, é reproduzida em diferentes contextos. E isso determina-se de consolidação. É eu ser capaz de replicar a mesma forma de agir ou de atuar em diferentes contextos. Aqui na consolidação, podemos falar em maior autonomia, também, embora não exista ainda uma criança autónoma, também, mas podemos falar em autonomia, e esta autonomia, eu ser capaz de replicar hábitos, demonstrar que de uma forma inteligente, eu consigo, ou de uma forma perspicaz, eu consigo perceber que se vamos almoçar é preciso lavar as mãos, por exemplo, permite que eu me sinta crescido. Eu, enquanto criança, me sinta crescido, me sinta valorizado. E o que vai acontecer nestas primeiras demonstrações de consolidação é que todas as pessoas na minha envolvência, os meus amigos na escola, os meus professores, os meus avós, os meus tios e os meus primos, vão reparar que efetivamente existe algo diferente na criança. E, portanto, é necessário que esta autonomia, eu posso fazer sozinho e levanto para ir à casa de banho e não digo nada e vou a caminho da casa de banho, deve ser sempre estimulada, tá bem? Não devemos, enquanto agentes educativos, bloquear. Por exemplo, se estamos na nossa salinha e o João já nos demonstrou 2 ou 3 vezes que veio da semana já a fazer xixi, rapidamente vai à casa de banho fazer xixi e não pede para desapertarmos o botão. Não há necessidade de nós, enquanto agentes educativos, irmos desapertar o botão do João, porque ele sabe fazer sozinho. E ele necessita de continuar, a experimentar e a demonstrar que consegue. Está bem? Todas as situações ou os percalços que vão surgindo podem, sem dúvida, ser minimizados pelo adulto, no sentido em que colocamos uma capa protetora nas nossas crianças, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que, para além de haver uma capa protetora e continuamos a ser nós a proteção, a criança não pode sentir essa capa protetora. A criança precisa sentir o seu espaço para ir demonstrando a sua autonomia que, lá está, é conquistada dia após dia. Está bem? Bruna, relativamente ao uso da Xuxa ou da chupeta, depende da idade da criança, está bem? Cada uma das nossas crianças, tal como nós, adultos, somos seres únicos e irrepetíveis. Há crianças que não pegam na Xuxa, há crianças que usam Xuxa. Um menino ou uma menina com 3 anos ainda é expectável que use Xuxa, não é assustador, está bem? A verdade é que cada um de nós pode utilizar ou não a Xuxa como forma de descanso, está bem? Algo prazeroso, está bem? Contudo, a tendência a largar a Xuxa a partir desta idade de 3, 4 anos é exponencial. E Bruna, muito provavelmente a sua sobrinha de 3 anos
vai deixar de usar Xuxa, porque deixa de ser prazeroso e torna-se um objeto de plástico que me dificulta falar, está bem? Tem a ver com essa capacidade de tornar ou não prazeroso a utilização da Xuxa, está bem? Sem dúvida, Miriam. E muitas das vezes a utilização do dedo para substituir a Xuxa ocorre porque a Xuxa foi retirada do alcance da criança que ainda necessitava dela demasiado cedo. E então utilizou um elemento substituto, digamos assim. Sem dúvida, Sara, perfeitíssimo. Podemos ainda estar, pode a criança ainda viver alguns vislumbres da fase oral em que a boca é a zona erógena e, portanto, tem prazer ao chuchar na Xuxa, tá bem? Ou no próprio dedo, tá bem? E aqui, o que posso fazer, diz a Bruna. Bruna, o que podemos enaltecer, pode preparar este hábito. Vamos andar um bocadinho para trás. Falávamos aqui na preparação, na construção do ambiente. É necessário que a sua sobrinha, e fale com a sua sobrinha sobre isso, de que existe uma menina crescida, um menino crescido, que não usam Xuxa e que tem os dentes muito bonitos. Ou seja, estamos a preparar o ambiente e estamos a fazer com que o menino ou a menina idealizem-se sem Xuxa, por exemplo, e que falava tão bem, e que não precisava da Xuxa, depois a Xuxa até cheira um bocadinho mal. O que é importante é que nós conseguimos falar e rir, e ficamos tão bonitos, e conseguimos falar com os amigos, e conseguimos cantar. Ou seja, precisamos de preparar um ambiente, a Bruna neste caso, e os seus familiares e os educadores do menino ou da menina precisam de, a menina, desculpa, da sua sobrinha, precisam de preparar o ambiente envolvente para que a relação que existe com a Xuxa seja minimizada e seja abrilhantada uma visão de si própria sem a sua Xuxa. Foi claro. Temos aqui a Bibiana a dizer que a mãe escondeu a Xuxa e que a partir daí utilizou o seu dedo para chuchar, sem dúvida. E às vezes os nossos progenitores, pela pressão social, tá bem? Que os progenitores vivem muito, hoje em dia muito, de que, menina já tem 3 anos, já tem 2 anos e meio, porque é que usa Xuxa, porque é que usa fralda? Porque existem tudo muito padronizado. Todas as idades, quando nós estudamos e quando vocês olham para os vossos manuais e temos idades de 1 a 2 anos, dos 3 a 4, é tudo estimativas, é tudo indicativo e nunca pode ser, nunca em momento algum, taxativo. Cada um de nós tem um desenvolvimento diferente e as nossas crianças não são exceção, pelo contrário. Cada uma das nossas crianças vai refletir aquilo que vivencia em casa, na escola, no parque, na casa da avó, com os primos, etc, etc. Por isso mesmo, o facto de existirem momentos expectáveis, ou janelas de aprendizagem, estas existem efetivamente, não significa que a criança vá passar por essa janela. Não significa que, por não passar nessa janela, esteja o caldo entornado. Não, pelo contrário, tá bem? Temos é que criar novas janelas. Bruna, então depois tem que me dizer como é que correu, tá bem? Essa preparação, porque leva tempo, não é de um momento para o outro. Não é de um momento para o outro que nós vamos em conjunto com a criança idealizar mentalmente um cenário brilhante de um menino ou de uma menina sem Xuxa. Não, são várias conversas que levam a isto, tá bem? A Gilda também conta aqui quando largou a sua Xuxa. Alguns progenitores são mais também aguerridos do que outro, que é perfeitamente normal, tá bem? Mas se calhar a Gilda, a sua mãe percebeu que se calhar já não queria a sua Xuxa, ou que já demonstrava algum afastamento da mesma. Sara disse aqui algo muito, muito bonito e brilhante e que vou ler, que acho que é uma verdadeira realidade.
Há crianças que não gatinham, ou que gatinham pouco, e não é por isso que mais tarde terão dificuldades em andar. E o mesmo se passa aqui também em termos de quando é que uma criança larga a fralda, quando é que uma criança larga a xuxa, quando uma criança faz xixi sozinho, quando uma criança limpa o seu próprio rabo. Cada um tem um contexto e esse contexto é extremamente importante, está bem? Exatamente, Bruna. A Bruna refere que já tentou e que a menina, a sua sobrinha, virou-lhe as costas, continuou a brincar. E Gilda responde-lhe, e muitíssimo bem, cada um tem o seu timing. Sem dúvida. Cada um, neste caso a sua sobrinha, tem talvez um apego maior, porque ainda vivencia muito daquilo que é a fase oral, ou seja, encontra muito conforto na boca e, portanto, utiliza a sua xuxa de uma forma mais diária ou mais profunda, e porque não está preparada ainda para o soltar, está bem? Se calhar temos de preparar melhor aquele cenário idealizador. Era bom porquê? Bruna, já agora? Era bom porquê? Sem dúvida, Rita. É por isso mesmo que é importante nós percebermos, enquanto adultos, se a criança está ou não preparada. E se podemos conceber um cenário em que a criança se reveja no mesmo. Está bem? Por exemplo, quando a Gilda disse muitíssimo bem, e vou usar o exemplo da Gilda daqui do fazer xixi antes de dormir. Está bem? Se a criança não é motivada a isso, ou seja, não existe um cenário fantástico, ok? Entre aspas, em que a criança se reveja como uma criança já crescida, que vai lavar os dentes, vai fazer xixi, depois se vai deitar, tá bem? A verdade é que não existirá uma disposição para, ok? É necessário que nós adultos percebamos que, muito bem, a criança até largou as fraldas durante o dia, até largou a fralda durante a sesta, por exemplo, ainda faz um outro xixi pela noite, vamos verificar se está preparada para largar as fraldas à noite, tá bem? Portanto, fazer xixi antes de ir dormir. É necessário que nós estimulemos as crianças neste ponto, ou seja, a criança tem que nos demonstrar também que está preparada. Não somos nós só que olhamos para a criança e, de acordo com a sua idade cronológica, está preparada. Não, a criança tem que nos dar esses sinais. Como? Tem que nos dar a percepção de que compreende a importância daquela ação, tá bem? Os meninos crescidos não usam fralda nem de dia nem de noite, tá bem? A criança tem que demonstrar que compreende a importância de estar nesse cenário. É necessário que a criança se sinta motivada e, por isso mesmo, todos nós devemos enaltecer a tentativa e não o erro, para a criança se sentir motivada e sujeita a uma frustração de cair e levantar-se novamente para tentar fazer novamente o erro e continuar na mesma. É necessário que a criança também nos demonstre algum grau de autonomia, não em termos de independência, digamos assim, pura e dura, mas de sou capaz e me coloco à disposição de aprender. Ao nível social, tem muito que ver com o próprio contexto alargado, digamos assim, que fomenta o hábito. Ora, muito bem, era a hora da sesta. Todos os meus amigos vão fazer xixi às sanitas, porque é que eu não ia ir? Ok? Se todos eles fazem, eu faço parte da salinha amarela, eu quero ir fazer xixi com os meus amigos. Ok? Os meus irmãos fazem xixi antes de dormir. Porque é que eu não hei de ir? Porque é que eu hei de ter por uma fralda que até me aperta? Não é?
este contexto demonstrador e revelador, e que pode incluir a criança nos hábitos já enraizados, permite que a criança também vá estimulando a ela própria. Portanto, esta maturidade social e pessoal estão muito misturadas e muito interligadas, influenciando-se mutuamente. Está bem? A Bruna refere algo que muito engraçado. Para não haver tantos problemas em relação à muda de roupa e assim. Não é por acaso, infelizmente, que as crianças largam mais a fralda na primavera e no verão do que no outono e no inverno. Simplesmente porque é mais fácil secar roupa. O largar das fraldas, quem tem meninos pequeninos aqui irá reconhecer certamente, implica máquinas e máquinas. De lençóis, de pijamas, de lençóis, de calças, de lençóis, de bode, de tudo. Está bem? Vezes e vezes e vezes sem conta, elevado ao infinito. Ou seja, é necessário muito mais trabalhoso para o adulto, está bem? Mas não percebo quando nós estamos a falar numa escolinha. Só se a escolinha lavar a roupa das crianças, o que por norma não o faz. Isto para dizer o quê? Sempre que a criança está preparada para dar o passo seguinte e experimentar os trâmites deste hábito que é o largar das fraldas, não é porque é inverno que temos de o impedir. Pelo contrário, estamos a reter e a estagnar a criança quando ela estava pronta para assumir uma disposição de participar num hábito. Não devemos, enquanto auxiliares de educação, menos ainda, devemos limitar a criança porque está a ter uma semana muito chuvosa. Está muita chuva, vamos pôr a fralda, não vá meninos fazer xixi. Não. Está bem? É um hábito requer tempo, é moroso, é um processo gradual e tendencialmente mais profundo e por isso mesmo, só porque esta semana dá uma meteorologia de muita chuva, não posso parar as tentativas. Pelo contrário, vamos continuar. Só vem muitos lençóis no fim, olha, há muitos lençóis no fim, pomos resguardos. Está bem? É muito importante que tenhamos em consideração isso, porque existem estes dois mundos. O mundo da família e o mundo da escola, digamos assim. E eles têm que estar em consonância. Ou seja, é muito difícil retirar a fralda de uma criança a partir da escola sem o apoio da família e é muito difícil tirar a fralda da criança a partir de casa sem o apoio da escola. É algo que tem que estar em conformidade. Não interessa se é verão, se é outono, se é primavera, se é inverno. A criança é que nos vai dizer quando está preparada para. E a verdade é que simplesmente demora mais tempo a secar, mas por isso é que existem as nossas lavandarias. Se a Bruna, não sei que tipo de escola é que é, se não sei o grau, digamos assim, ou os níveis de ensino, se estamos a falar de um infantário em que as crianças vão a partir dos 3, é expectável que não utilizem as fraldas já, simplesmente porque a organização da escola não está preparada para receber crianças que não tenham ainda este hábito interiorizado. Ok, obrigada Bruna. É só porque a escola não está preparada para, não tem creche, está bem? Se calhar não tem trocador, se calhar não tem fraldas, digamos assim, ou se calhar até já não utiliza catres, ou utiliza muito menos para fazerem a cesta, por exemplo. Peço desculpa. Assim, nesse aspecto é perfeitamente compreensível, mas existem meninos e meninas que demoram mais tempo a tirar as fraldas. Não é por demorarem mais tempo a fazerem no que têm menos capacidades ou mais capacidades que os outros, está bem? Porque cada um tem o seu desenvolvimento e o seu próprio ritmo, está bem? A escola e a família que, se isso acontece, se calhar tem que trabalhar mais afincadamente. Vamos dar o benefício da dúvida. Ok, não há fralda, por exemplo, está bem? E se em casa não dorme a cesta com fralda, na escola também não vai dormir e vice-versa, está bem? Deixem-me ver aqui o feedback, entretanto não vi.
Temos aqui algum feedback interessante. Ter aqui alguns elementos importantes. Já tem a filhota da Gilda imitava os grandes, lá está, é a preparação, é o cenário que nós concebemos para a menina querer ser parte dos grandes, está bem? Devemos sempre respeitar, sem dúvida, o ritmo das crianças. Claro que o ritmo das crianças também se vai demonstrando. Se a criança se mostra muito desenvolvida a outros níveis, ao nível da sua linguagem, ao nível da sociabilidade, e não controla o esfíncter urinário, o desenvolvimento das várias esferas ocorre de uma forma equilibrada. Se temos uma esfera que não está a ser tão estimulada, ou não está a ter o desenvolvimento esperado, devemos sempre alertar os progenitores e deve haver um contacto com o pediatra, está bem? Aqui a Gilda vem tranquilizar tranquilizar aqui a Bruna, sem dúvida. Se não é hábito, lá está, as crianças desse infantário utilizarem fraldas, a sua sobrinha vai se sentir mais motivada, porque vai estar perante esse cenário, a largar as fraldas, sem dúvida, está bem? A Bruna já percebi que é uma tia é uma tia babada, uma tia galinha, digamos assim, que é o que as nossas crianças precisam. Que nós, enquanto agentes educativos, tios, primos, pais, mães, avós, seja o que for, estejamos atentos às nossas crianças. Quanto mais atentos nós estivermos às nossas crianças, em casa, e nas nossas salinhas, sobretudo nas nossas salinhas, mais depressa nós identificamos o ponto de desenvolvimento das nossas crianças. E mais depressa vamos, entre aspas, beliscar com novas aprendizagens, com novos hábitos que vêm influenciar o desenvolvimento daquela criança ao nível da autonomia, ao nível da linguagem, ao nível da relação social. É sempre a possibilidade de nós motivarmos e potenciarmos o desenvolvimento da nossa criança. Quanto mais atentos nós estamos das nossas crianças, mais podemos participar no seu desenvolvimento. Está bem? Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Antes de terminar o webinar, tenho que dizer isso. Excelentes participações neste webinar também, como sempre. A cada webinar melhor. É sempre importante estas participações, no sentido de torná-las mais ricas, no sentido de partilharmos as nossas dúvidas, no sentido de partilharmos as nossas vivências, como fizeram muitíssimo bem, e no sentido também de percebermos como é que nós podemos tornar-nos veículos de aprendizagem, veículos de aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, está bem? Obrigada eu pelas vossas participações e pelas vossas partilhas essenciais e muito, muito pertinentes. Obrigada. Até ao próximo webinar.